Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, porque eu não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse podcast. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Mosaico Podcast, uma iniciativa da Primeira Igreja Batista aqui em Coqueiral de Itaparica. E, junto com o Ministério de Comunicação, fui convidada para estar intermediando essa conversa com vocês hoje. E é um prazer enorme estar recebendo hoje o pastor Osias aqui. Seja muito bem-vindo, pastor Osias. Muito obrigado, minha irmã. Satisfação é minha. Certo. Pastor Osias hoje veio conversar com a gente um assunto que está em pauta nas mídias, né, nas redes sociais, e que tem afligido muitas famílias, né, na sociedade de maneira geral. Pastor Osias, além de pastor, é psicólogo, mas eu vou deixar essa apresentação aqui para ele. Fica à vontade, pastor Osias, pode se apresentar. Então tá, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana, atualmente Igreja Presbiteriana em Jardim da Penha, e sou psicólogo. Sou psicólogo clínico. A abordagem que normalmente eu utilizo é a abordagem humanista. Uma experiência que eu apresento sempre como a experiência que me vale mais não a nível de currículo, né? Mas a nível de experiência. É uma experiência que eu tive na penitenciária, trabalhando lá durante 12 anos, e também a experiência do Covid, que eu fui convidado a trabalhar no Jaime Santos Neves, que era um ambiente realmente, né, onde se recebia as pessoas com Covid de todo o estado, e o nosso serviço lá, como psicólogo, era ajudar os médicos no momento da intubação e conduzir também os familiares ao reconhecimento dos óbitos. Então, esse era o meu serviço lá. Como pastor, muita gente pergunta, né? E aí, como é ser pastor e psicólogo? É muito possível, né? É simplesmente ser muito autêntico, ser verdadeiro. É ser pastor, crente no Senhor Jesus, e ser psicólogo. É não mentir, né? Aquilo que a psicologia diz, aqueles fundamentos, aqueles princípios que são da psicologia, você não abrir mão, né? Não é nada que fere as escrituras sagradas. A ciência e a fé, ela pode andar, com caminhar ali certeza, juntinho, é um diálogo, né? 100% verdadeiro. Certo. Possível. E o que chegou primeiro aí, a psicologia ou o ministério? Chegou a teologia. Chegou antes? Chegou antes. Pode contar um pouquinho dessa caminhada aí. Chegou antes a teologia. Desde sempre, né? A minha vida, uma vida envolvida com a igreja, nem sempre no ministério da palavra. O senhor veio de um lar cristão? Sim, nasci em um lar cristão, cresci muito envolvido com o ministério da música. Sempre gostei muito de música, especialmente a música que a gente chamava a quatro vozes, né? A música dividida, música de quarteto, tudo isso eu gostava muito. A música foi mudando muito, né? Eu vivi também esse momento de transição. Eu fui primeiro só crente, trabalhava, eu sou do Rio de Janeiro, trabalhei muitos anos no mercado de ótica e comecei a fazer seminário lá no Rio de Janeiro mesmo, e o exercício do ministério foi aqui, em Vitória, a partir do ano de 2000. Bastante tempo, né, pastor? É um tempinho, né? E a família do senhor hoje? O senhor constituiu família toda cristã também? Sim. Todos envolvidos no ministério? Graças a Deus. Esposa e 2 filhas. A Rosinha. Gente, eu fiz essa pergunta aqui, eu conheço muito uma das filhas dele e uma mais ou menos, a Ana Clara. Ana Clara. Ana Clara participou de muitos acampamentos da Igreja Batista da Glória, onde a gente congregou por mais de 10 anos, né? E animadíssima lá com a interação com os adolescentes e tudo mais. Mas a Rosinha, gente, um talento incrível com semijoias. Sou fã e cliente dela de carteirinha. Quero deixar registrado aqui. Procura lá o Instagram, @rosinhaquefaz. Você quer saber o que ela faz? Olha lá no Instagram dela. Pode seguir, professor. Não, e é isso, né? As meninas realmente me ajudam muito no ministério. Certo. E aí, 2020, o senhor chegou aqui no Estado, com o Ministério Pastoral, a psicologia veio de alguma demanda da igreja, ou foi uma pessoal? Porque eu comecei na penitenciária com um trabalho voluntário. Uhum.
A igreja presbiteriana tinha um trabalho lá, foi interrompido, em uma época que a penitenciária de Viana estava sendo reconstruída, então foi interrompido o trabalho, porque era uma irmã que fazia esse trabalho, então ela foi afastada por ser mulher, achava muito perigoso, né? Não ela achava, mas eles que acharam por ela, né? É uma E exposição, para ela, né? Uma exposição isso. muito grande. Então, aí eu assumi esse trabalho durante uns 2 anos sem ela, e depois ela voltou. E lá eu entendi que havia uma necessidade muito grande de conhecer um pouco mais da mente do ser humano, né? E saber como a gente ter mais ferramentas. Essa seria a expressão adequada. Certo, certo. Gente, hoje a gente vai conversar aqui, como eu falei com vocês no início, né, sobre um assunto que está em alta e hoje nas mídias, mas que já vem acometendo as famílias há muito tempo, né, pastor? Só que era um negócio mais incubado, talvez seria a palavra. E hoje, com a acessibilidade de informação e da tecnologia de maneira geral, está acessível a qualquer mão. A gente vai tratar aqui sobre a ludopatia. Vocês já ouviram falar nesse termo? Para mim, assim, é um termo que eu ouvi pela primeira vez, eu acho que há um ano. E eu trouxe aqui alguns dados, e aí o senhor pode confirmar ou até mesmo corrigir, porque quando a gente pesquisa, não tem assim, um estudo muito, não é concreto, muito certeiro desses números, assim, muito, como que eu poderia dizer? Atual. Sim. É muito, muito vago, né? Então, eu pesquisei aqui que de 2020 até 2024, cresceu em mais de 7 vezes o número de pessoas procurando tratamento para esse tipo de hoje que a gente pode chamar de patologia. Com certeza. Podemos chamar de uma patologia, né? Que é a estimativa média de quase 3 milhões de pessoas viciadas. 10,9 milhões tem pelo menos um sintoma de dependência nesse vício aí. E mais de 52 milhões de pessoas já tiveram acesso. A gente está falando das bets, dos jogos, né? Então, esses números mais ou menos conferem, pastor? Está mais ou menos nessa faixa aí? Conferem. A gente tem um pouco a psicologia, né? Tem um pouco de dificuldade de aceitar o termo viciado, né? Uhum. Porque quando a gente fala em vício, normalmente tem uma ideia pejorativa. Certo. Até porque a gente usa essa expressão falando de um mau hábito do outro. Uhum. Né? Porque o jogador patológico, aquele que joga, e depois a gente vai falar quando que o camarada, que o sujeito, né, ele pode ser considerado um jogador patológico, ele é doente. Né? Assim como nós deixamos de falar alcoólatra, né? E a gente entendeu que é um alcoolista, então o jogador também ele não é um viciado, Uhum. ele é um dependente do jogo. Certo. Ele é um dependente do jogo, e é claro que no primeiro momento ele não tem essa noção. Ele não tem assim um entendimento de que ele depende. Aí, vamos imaginar, quando uma pessoa é convidada, vamos fazer um jogo, vamos brincar. Quando é que a gente pode considerar que esse indivíduo, né, que vai flertar com o jogo, ele é um jogador patológico, ele tem uma tendência, ele tem uma inclinação. Vou dar um exemplo meu com o álcool. Eu tenho irmãos, tenho parentes próximos que têm muita dificuldade com o álcool. Então, eu tendo conhecimento disso, eu sempre fugi do álcool. Eu tenho pavor do álcool porque eu tenho medo. Sim. Porque eu sei que pode existir uma predisposição biológica em mim em relação ao álcool. Não vai dar essa oportunidade, né? Eu não vou brincar com isso, né? Então, com relação ao jogo, é difícil de se saber, né? Uma outra questão. Quando a gente fala no jogo, fica parecendo que jogo é uma coisa muito de agora. A história do jogo, eu tenho um trabalho de jogo em 2012. O jogo, assim, os antropólogos dizem que desde que existe homem, existe jogo, né? Era justamente essa pergunta que eu ia fazer para o senhor, assim,
desde quando veio esse hábito de jogar? Ou de onde veio esse hábito de jogar, né? Muito bem. Os antropólogos dizem que, assim, as diversas culturas tinham os jogos com funções, as mais diversas funções, né? A gente tem um texto bíblico, por exemplo, contando de Jonas, que ele estava no navio, indo para Tarsis, e uma maneira que, para se identificar quem era o causador daquela tragédia, né, daquele naufrágio, foi lançar sorte, e a sorte caiu sobre ele. Então, assim, nas diversas culturas, né, existiam jogos diferentes e funções diferentes. Algumas questões até relacionadas à terra, ao ganho de uma terra, ao invés de uma luta, de uma briga, de uma morte. Então, isso era uma disputa de um jogo, através de um jogo, uma né? aposta, Era né? decidido isso. Quando você começa a pensar a sofisticação, você é professora e você sabe muito bem disso. O jogo é muito utilizado na didática. Sim. Né? Com criança, principalmente, né? Pois é. Então, o jogo, na verdade, ele tem uma função muito plural. Ele tem essa função didática. Ele não tem só uma função lúdica. Agora, quando o sujeito começa nesse jogo, nesse sentido que a gente está falando aqui, nesse contexto, na maioria das vezes, ele vai pelo lúdico. O início é sempre pelo lúdico. Por mais que ele fale do dinheiro e tal, mas ele não tem essa compreensão toda, ele não tem essa consciência toda. Qualquer início nosso, a respeito de qualquer outro assunto, qualquer movimento que a gente faça, normalmente é assim. A gente inicia algo com uma ignorância otimista. A gente não tem conhecimento a respeito daquilo, mas a gente tem um otimismo extraordinário. Tudo vai dar certo. Poxa, como diz que existe uma sorte para o iniciante, então eu vou colocar um pouco de dinheiro nisso, porque além de eu ficar muito feliz, e fica mesmo, porque o imaginário, assim, o imprevisível, né? Você lutar com o imprevisível, você brincar com o imprevisível, você flertar com o imprevisível, é algo gostoso demais. Gera uma adrenalina, assim, absurda, né? Neurotransmissores loucos. Não é? Então, assim, a sensação é muito boa. E quando você consegue ganhar desse imprevisível, você se torna, assim, uma pessoa muito vencedora. Entendi. E essa sensação é boa demais. Entendi. A gente conhece, né, tudo isso como um vício, e hoje a gente já aprendeu que não é um vício, é uma dependência, né? E o que seria uma dependência? Assim, você não consegue viver sem aquilo. Como é que isso funciona? Muito bem. Quando é, né? Quando é que a gente pode entender um jogador como um jogador patológico, né? Pode ser. Quando, mesmo ele tendo problemas, vamos começar daquele início que eu disse. A gente começa qualquer processo com a ignorância otimista. Muito bem. Então, ele sai da ignorância otimista. Vamos imaginar, se você não tiver uma patologia para o jogo, então você, ao jogar, você tem essa ignorância também, otimista, você joga, aí você imagina, eu vou jogar até R$15, R$20, e você joga aqueles R$20 e você entende, parei por ali, não quero mais saber desse troço, porque não dá para mim, não vale a pena. A pessoa que tem essa inclinação, que tem essa tendência, ela vai indo, até porque existe uma questão muito profunda nisso, antes de eu entrar nela. Sim. Depois da ignorância otimista, chega-se a um segundo ponto, que é um conhecimento pessimista. Você entende assim, pô, não é tão fácil ganhar. A gente perde. Só que, por que a pessoa continua jogando? Então, só até aqui. Por que a pessoa continua jogando? Porque existe um ganho quando se ganha, efetivamente, né? Quando ela ganha o dinheiro, quando ela tem ali o dinheiro, mas há casos que a pessoa ganha um bom dinheiro. Então, por que ela não para? Certo. Tem uma pessoa, por exemplo, está devendo. Quantas são as pessoas que eu já ouvi? Eu tenho em uma monografia
20 entrevistas, e uma dessas pessoas estava devendo muito, e ela conseguiu ganhar, numa noite, 80% daquela dívida. Podia encerrar o assunto praticamente ali, né? Pelo menos, mas ela continuou. Por quê? Porque a perda, quando ele perde, ele também, de alguma forma, ele está ganhando. Ele está ganhando por quê? Existe alguma culpa. Existe algum sentimento inconsciente nele que faz com que ele sinta que ele mereça aquela derrota, que ele mereça aquela culpa. A nossa mente trabalha com engrenagens muito parecidas, muito similares em relação a outros processos. Vou dar um exemplo muito, talvez fora do contexto, mas que talvez se assemelhe um pouco. De quando em vez, e aí já como pastor, eu vou atender os chamados de alguma pessoa que está sofrendo algum tipo de violência doméstica. E a recomendação é, você realmente deve denunciar, você não deve ficar aqui, você não deve continuar. E, normalmente, quando chega esse momento da gente já chegar na casa e tal, o camarada já está quietinho, sentadinho, manso, né? E aí, na maioria das vezes, assim, 90% das vezes, a mulher diz assim, não, pastor, na verdade, o fulano é bonzinho. Ele só faz assim quando ele cheira o crack, fuma o crack. Ele só faz assim quando ele cheira o pó. Culpa uma outra coisa, né? Ele só faz assim por isso, porque, na verdade, ele não é assim. Por que essa mulher ela tem esse comportamento? Porque, na verdade, quando ela sofre aquela agressão, claro que são variáveis e variáveis, mas uma das possibilidades é que ela tenha, inconscientemente, uma ideia de que ela mereça aquele tipo de punição, né? Então, o ideal é trazer essa pessoa para um senso de consciência, trazer essa ideia inconsciente para o campo da consciência. Calma aí, vamos lá, vamos resolver esse problema, né? Não existe nada que você tenha feito ou que você introjetou, né, que te faça merecer esse tipo de vida. Tratamento, né? Então, um jogador patológico seria o primeiro ponto, ele ter essa noção, tomar conhecimento, tomar consciência. A didática, e de novo, vou falar, você é professora, você sabe mais de didática do que eu. A didática ensina que, e a didática de Jesus é a mais perfeita, né? A didática tem caminhos, né? O primeiro deles, o primeiro degrau da didática é primeiro nível, é o nível do conhecimento. Você fala e eu tomo conhecimento. Então, às vezes, você fala com um rapaz, com uma moça, com um senhor, olha, você está desperdiçando o seu salário, você poderia investir isso em prazer para você, em prazer para a sua família, você poderia viver uma vida melhor. Ele tomou conhecimento disso, mas ele não teve reação em relação a isso. Então, tomar conhecimento, embora seja um nível legal, mas nem sempre é o suficiente. Entendi. Né? Então, às vezes, assim, uma vivência anterior dessa pessoa pode trazer para ela a noção de que ela merece ou esse prazer ou essa derrota que o jogo traz. Muito mais a derrota, né? Muito mais a derrota. O prazer, a satisfação, quando ele ganha, o prazer está ali. Uhum. Ele ganhou, teve o prazer, teve a satisfação. Mas ele continuou jogando por quê? Porque uma hora ele vai perder. Sim. Embora isso traga para ele muito sofrimento, mas aí, na tristeza, na derrota, na sensação da perda, na culpa, ele tem também o prazer. Mas vamos continuar na questão da didática. Uhum. Aí o segundo nível é o nível do entendimento. É quando você sai daquela ignorância, né? Daquela ignorância otimista e começa a refletir sobre isso. Poxa, porque uma coisa é eu tomar conhecimento e a outra coisa é eu ter entendimento sobre aquilo e raciocinar juntamente com você. E aí, depois disso, aí chega o clímax da didática de Jesus, que é a atitude. Vá e não peques mais. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A gente não tem nenhuma condição de tirar um mecanismo de defesa de alguém quando a gente não tem outro a oferecer.
Sim. É muito fácil a gente falar assim, pare de fumar. Às vezes, o cigarro é a única coisa que aquele sujeito tem que o sustenta. É a questão do jogo. O jogo sustenta aquele sujeito. Ele é mantido por aquilo. As emoções dele são mantidas por aquilo. É um mal, é uma desgraça? Certamente. Mas ele é mantido por aquilo. E ao tirar aquilo, o que ele vai ter? Fica sem nada, Uma né? das minhas entrevistas, né, na monografia, o sujeito diz isso. Ele fala assim, ele vai tecendo a vida dele, ele fez programa para arrumar dinheiro, ele roubou para arrumar dinheiro para jogar, e quando chega ao final da história, já terminando a entrevista, ele fala assim, pô, já pensou, Zia, se eu não tivesse o jogo? Ele não consegue ver a vida dele sem aquilo mais. O jogo é o que sustenta. Sustenta todo o resto. É triste. Mas é um fenômeno interessante, né? Demais. Um fenômeno de pesquisa, de estudo, muito interessante. Demais. E por isso é muito irresponsável brincar com isso, né? Exatamente. Incentivar isso. Exatamente. E aí, pastor, você fala de trazer essa consciência da pessoa, né, de que o que é certo, o que é errado, que ela meio que se perde no meio disso aí. Para ela entender quando que deixou de ser uma diversão, porque você usou outros termos, mas acredito que possa ser isso também, assim, começa pela diversão e vira uma dependência, né? Vou falar por mim. A gente trabalha demais, a gente tem uma vida corrida, louca aí, e às vezes tem esses joguinhos de celular. Eu começo a brincar naquele negocinho ali, de que joga bolinha para o lado, não tem aposta, não tem nada. Um Tetris, alguma coisa assim. Na minha mente, isso aconteceu comigo umas 2 vezes. Eu falei, caramba, esse negócio está roubando meu tempo. Porque você fica ali, você fala, para 10 minutinhos aqui, daqui a pouco você está 15, 20, 1 hora, desinstalo, parei. A pessoa que entra nesse negócio, a gente poderia dizer que começa assim também, vou brincar com esse negócio aqui, vou ver o que vai dar. Só que ela acaba investindo, nesse caso, dinheiro. E é um vício que não acomete só ela, acomete a família inteira. Porque daqui a pouco é um filho que está roubando os pais, é um marido que está deixando de colocar as coisas dentro de casa, é uma esposa que está fazendo empréstimo. Não sei, o senhor deve ter acompanhado muito melhor do que a gente, né? Umas reportagens que teve aí recentemente. Uma nem é tão nova assim, uma mulher que eu acho que era dona de loja de roupa. Aí ela vendeu a loja, vendeu as coisas dela, fez dívida com a agiota, no final ela vendeu a casa da mãe. E, por fim, infelizmente, ela sucumbiu. Ela deu cabo da própria vida, né? E a família dela toda foi arrastada por esse buraco junto com ela. Quem ficou? Além de ter perdido ela, né, que é o bem mais precioso da família, a mãe ficou sem casa, porque a casa foi vendida, porque quem comprou não quer saber os motivos, às vezes até se aproveitou disso. Entendeu? A família ficou lá com as dívidas que ela deixou para pagar. Então, assim, mesmo a gente sabendo que isso é uma patologia, que é uma dependência, essa pessoa ela consegue ter essa consciência, tipo assim, caramba, isso que eu estou fazendo está errado, eu preciso parar. Ela não consegue, mas ela tem essa consciência, preciso parar com isso. Isso não é mais diversão, isso já virou uma dependência? Sim. Muitas são as vezes, muitos são os momentos que ele tem essa tomada de consciência. E é triste dizer que, na maioria das vezes, o que pode levar com mais facilidade uma pessoa que é responsável. Porque, assim, cada sujeito é um sujeito, né? Exatamente. Porque, às vezes, o camarada ele perde completamente a noção, assim, da responsabilidade. Então, ele deixa os filhos para lá, ele deixa a esposa, deixa outros compromissos, deixa o trabalho, porque ele vai comprometendo a vida social dele. O sujeito ele pensa nisso da hora que ele dorme, durante o dia todo. Então, todos os momentos dele assim de fuga do serviço é em função de jogar, né? Então, ele não tem mais espaço para sair, para se comunicar com as pessoas. Tudo para ele é o jogo, o prazer dele é o jogo, a satisfação dele é o jogo. Então, assim, aí se ele, somado a isso, se ele não tem também aquele compromisso, aquela responsabilidade com a casa, ele chuta o balde, ele deixa tudo isso, ele abandona a casa e são muitas as pessoas que estão nas ruas aí nessa situação. E existe uma associação também
de uma dependência com outra. Por exemplo, sempre quando eu converso com alguém que é um dependente, não somente um dependente do jogo, mas um dependente do álcool, por exemplo, ou de uma droga, né? Por exemplo, se você tem alguém que é dependente do álcool, qual é a recomendação básica? Parar de beber. Tá. Não ter contato com a bebida Não ali. ter contato entendeu? com os ambientes. Evitar aquilo ali. Ele precisa mudar o ambiente dele. Porque ele não tem nenhuma força contra aquilo dali. Pô, se ele tem dificuldade com o jogo e ele vai para uma banca onde se joga, para uma banca de corrida de cavalo, né? Ou se ele tem instalado no celular dele, se for esse jogo de celular, na verdade ele precisa até ficar sem o celular. Isso é o que eu ia falar agora, porque hoje a casa de aposta está na nossa mão. Antes você precisava ir no local, né? Porque, como a gente já conversou aqui, jogos existem desde sempre, igual existe aí aqueles jogos de carta, cassino e tudo mais. Mas hoje está tudo aqui, na palma da nossa mão. Então, está muito fácil, né? Porque existia um ar meio clandestino, né? O jogo era clandestino, então ficava muito claro assim, era feio jogar. Jogar é feio. Eu lembro jogar que não pode. Os bingos de bairro, as pessoas iam escondidas. Escondidas. E era um galpãozão fechado, né? A pessoa ia lá para dentro, a gente sabia que ali funcionava um bingo, mas não sabia que a pessoa entrou ali, saiu ali, ou quem saiu de casa à tarde, foi para o bingo. Você não via a pessoa entrando, saindo. Não era igual um bar, alguma coisa, você via as pessoas na porta. Entrava, ia lá para dentro, jogava e saía. No né? Rio de Janeiro, por exemplo, que o jogo do bicho é algo muito forte. Então, sempre se falou muito que o jogo do bicho está associado ao tráfico de drogas. Então, assim, foi muito e sempre foi muito marginalizado esse tipo de jogo. Mas agora não. Agora são pessoas que sempre foram queridas na televisão, por exemplo, que estão indo para lá incentivando essas pessoas a jogarem. Propagando, né? E quando você vê uma pessoa de sucesso, que sempre foi o seu herói, te falando, jogue, aí joga com responsabilidade, né? Então, por que não jogar, né? Quem sabe eu vou jogar e vai dar certo, e eu vou sair dessa vida, e assim por diante. Certo. E a família, pastor? Como é que a família convive com essa pessoa que tem essa dependência? Como é que consegue lidar com isso? Então, quando é uma pessoa irresponsável, ele, vou usar um termo bem do senso comum, ele perde como se fosse a vergonha, né? E todo mundo fica sabendo. Enfim, esse é o sujeito mais perigoso. Porque aí ele... Porque aquele dependente... Ele não se abala mais, né? Isso, ele não se abala mais. Muito bom, muito boa a sua colocação. Aquele dependente que ele se sente envergonhado e que ele dá conta da sua dependência, que tem esse. Ele trabalha, ele pega um empréstimo, mas ele paga. Ele dá conta da sua dependência. Ele não rouba o dinheiro do outro para jogar, ele joga o que é dele. Né? Então, assim, é ruim do mesmo jeito porque ele está perdendo, né? Mas, por um lado, essa vergonha dele, essa responsabilidade de esconder isso dos outros, acaba, de alguma maneira, sendo um peso maior para ele, sendo uma motivação para ele acabar deixando essa prática. Né? A verdade é, vamos imaginar, se um sujeito casado, se ele for um dependente, a esposa tomar conhecimento disso, se ela o ajudar, mas ajudar, não é condenar, não é xingar, não é chamá-lo de imoral, de você está gastando dinheiro todo, isso não ajuda em nada. Né? É ajudá-lo de fato. Né? Isso seria ótimo. Mas isso quase nunca acontece, né? Acho que, na maioria das vezes, a pessoa nem sabe como fazer isso, né? Não sabe lidar. Porque sempre vai pensar, igual a gente começou aqui, né? A gente vai pensar que é um vício, porque quando a gente fala do viciado, a gente sempre imagina alguém que é fraco, alguém que não tem vergonha, alguém que poderia deixar aquilo a hora que quisesse deixar, que não tem necessidade daquilo. Mas está muito além disso, né? É para muito além. Não, é complicado. E
quando que o apostar se tornou patológico? A ponto da pessoa perder tudo. E tudo que, quando a gente fala assim, não é só do financeiro mesmo. Da dignidade dele, a família. E, às vezes, parar na rua como um dependente químico. Porque tem gente que pega e some no mundo. Foi uma reportagem também que eu vi de uma moça que largou o esposo e a filhinha, a criança, e encontraram ela numa outra cidade. Encontraram ela, falou que não queria voltar e foi para a casa dos pais. Entendeu? Então, teve um momento, assim, nessa área de saúde, né, na área da psicologia, que entendeu assim, ó, isso aqui agora não é patológico. É uma doença, vamos colocar assim. Não, é exatamente quando a pessoa não tem mais o controle, né? Porque aquele que ao iniciar, como a gente conversou aqui, a gente até citou o valor, né? Eu vou gastar R$15 e eu vou parar. Não, e falando em valores, eu fiz uma pesquisinha rápida aí. Nesse primeiro trimestre de 2025, já foi apostado de 25 a 30 bilhões de reais. O comércio está sendo prejudicado por conta dos jogos. As famílias estão ficando descapitalizadas por causa de jogo. Então, a família brasileira está com menos dinheiro por causa de jogo. Tirando da onde não tem para sustentar Se a gente continuar como a gente está, da mesma forma que o crack é um fenômeno social e é um grande problema social no Brasil, o jogo será um grande problema social no Brasil. E pastor, seria leviano dizer assim que está escalando até mais rápido do que a dependência química? Eu acho que está, sim, exatamente pelo fato de não ser algo clandestino, não ser algo marginalizado. É algo que você faz no seu quarto, no banheiro, né? Escondido das pessoas. Não é legalizado, mas não é... Se alguém estiver jogando no canto da sala lá, ninguém vai saber se ele está jogando apostado ou não. Sim. Né? Nos primeiros momentos, né? Até que a coisa comece, de fato, a ter um volume maior. Nessas leituras que eu andei fazendo também, eu vi que tem uma porcentagem muito alta, em torno aí de 23% a 26%, de adolescentes entre 14 e 17 anos. E, assim, essa galera, de maneira geral, não tem grana. Como é que aposta? Então, essa pesquisa é boa e é muito dinheiro dos avós. É mesmo? Os avós que dão o dinheiro. Obviamente, eles não sabem que é para isso, né? Mas são os avós que patrocinam esse recurso. Né? O adolescente pede. Mas aí a gente fica pensando, né? Como será esse adolescente daqui a um tempo? Na vida adulta. Se ele permanecer... Porque isso vai comprometer também a questão acadêmica, a vida acadêmica dele. Porque não tem como. E o desenvolvimento dele como adulto mesmo, porque ele está tão envolvido naquilo ali que ele já não se preocupa em estudar. Isso aí. Como o dinheiro dele, né, vai ser direcionado para sustentar aí essa dependência. Aquela ambição, quero ter isso, gostaria de ter aquilo, fazer uma viagem, comprar tal coisa, ele já não pensa mais nisso. Ele já se desenvolve como adulto sem desenvolver essas coisas. Mas aposentados também, tá? São muitos aposentados. Eu conversei com uma senhora que ela tinha pavor do carnaval. Ela jogava no bicho. Mas por que o pavor no carnaval? Os bicheiros do Rio de Janeiro, eles são todos envolvidos no carnaval. Sim. Então, a última extração, o último resultado do jogo não sei se é no sábado ou na sexta-feira, eu sei que todo o carnaval tem uma paralisação ali do jogo. Quarta-feira não tem, só volta na quinta-feira. Então, ela ficava apavorada nesse tempo. Não era nem porque ela odiava o carnaval, é porque ela não conseguia jogar no bicho. Não conseguia jogar. Muito bem. Essa mesma senhora, ela me disse que... Você lembra daquela empresa que nós temos aqui no Estado? Que tínhamos aqui no Estado, aquela financeira da casa? Sim. Muito bem. Quem fazia empréstimo da casa concorria a um prêmio. Sim. E ela fazia muito empréstimo, um dentro do outro, para jogar. Pagar um, pagar outro e tal. Ela era uma dependente, uma jogadora patológica que dava conta da vida. Vivia uma vida apertada, vivendo só para o jogo dava conta e para as coisas da vida.
Beleza. E ela ganhou. Na época, isso foi em 2002, ela me contou. E ela ganhou 16 mil reais. Naquela época deve ser um dinheirão, né? E ela pensou assim, acertei a minha vida agora, as minhas contas e tal. Em menos de 3 dias, ela gastou todo o dinheiro No jogo com do o jogo bicho. do bicho. É louco, né? Porque 16 mil reais em 2002, sei lá, eu não consigo mensurar muito bem assim, mas deveria ser 1 milhão hoje. Uma outra questão dentro desses jogos que tem números, né? O jogo do bicho, por exemplo, é um jogo que tem números. Tudo que você vê, você imagina que é um indício, que é uma direção para você jogar. Essa mesma senhora me disse o seguinte, que quando ela recebia, ela falou assim comigo, meu filho, quando eu recebia um folhetim, ela falou assim, um santinho desse de igreja, então eu via assim, 1 Coríntios 2, 3, pronto. Os números. Então era 1, 2, 3. Era o que Deus estava me mandando jogar naquilo dali. Misericórdia, Senhor. Então, assim, é uma coisa muito triste, né? Realmente a visão da pessoa muda, né? Ela só vê aquilo ali. Fica cega, né? Ela só enxerga aquilo ali. Você vê, num santinho de igreja, num papelzinho de igreja, ela via o jogo, que é uma coisa que está totalmente fora, né? Vamos colocar assim. E a gente poderia dizer, ou existe, jogar com responsabilidade? Tem aquela pessoa lá que ela não envolve a família, não envolve tudo mais, ela dá conta lá do joguinho dela, ela tem a patologia, né? Ela tem a dependência e ela dá conta, como a gente já conversou aqui. Mas isso não é responsável, não. É isso não joga com responsabilidade. Isso não é jogar com responsabilidade. Não. Existe o jogar com responsabilidade? Seria aquela pessoa que jogou os 15 reais, larga esse negócio para lá. Já brinquei aqui, já viu qual é e acabou. Então, é brincar com o inimigo, né? É flertar com o perigo, né? Porque cai na história que o senhor conversou aqui no começo, né? Do irmão que tem a dependência lá com a bebida. Poxa, para que eu vou lá me expor a isso? Entendeu? Talvez não aconteça nada, mas pode acontecer alguma coisa. Quando alguém diz para você assim, eu sou um dependente de cocaína, mas eu cheiro socialmente. Né? Eu não sou um dependente crônico, né? Eu sou um dependente social. É difícil, né, para a gente entender isso. É difícil também para a gente acreditar que ele vai viver assim sempre. Ou quando bater uma tristeza maior nele, ele não vai cheirar um pouquinho mais do que ele está acostumado a cheirar socialmente, né? Então, assim, o jogo, ele leva muito a isso. No momento de tristeza, jogar é muito bom, né? Porque são neurotransmissores da alegria. É o hormônio da alegria, né? É da satisfação. E que ele não encontra em outra coisa. É aquela questão do mecanismo de defesa. É isso que ele tem. Nós temos assim, caminhos neurais que são já viciados. Vamos imaginar, você cozinha? Sim. Então tá bom. Como que você faz o arroz? Geralmente eu vou lá, frito o alho, jogo o arrozinho ali dentro, tenho a minha medidinha de água já, coloco e tá ok. Secou, tá pronto. Tá bom. Você joga água fria no arroz? Água fria. Água fria no arroz. Muito bem. Então, existe um caminho neural para você fazer o arroz. É desse jeito. Talvez você aprendeu com a sua mãe, talvez, né? Você entendeu que esse é a melhor maneira. Você construir um outro caminho neural, dizer assim, eu vou ferver uma água e depois eu vou jogar no arroz. Vou deixar ele um pouco, fritar ele um pouco no óleo e depois colocar. Não é fácil. Né? É porque quando a gente já tem um caminho que já dá certo, a gente tende sempre a andar por Pois ele. é. Mas nós precisamos entender que a nossa mente, a gente usa 5% dela. Então, existem outros caminhos neurais. Se diante de uma possibilidade, por exemplo, do jogo, estou triste, então vou jogar. Estou acostumado a passar por esse caminho. Se aqui eu me lembrar, não, calma aí. Existem outros caminhos. Eu vou tentar fazer isso. Né? E aí tem algumas dicas, como, por exemplo, o exercício físico. O exercício pesado para quem pode. Pesado mesmo, para cansar muito. É muito bom. Outras técnicas, né, que a gente tem
a nível de terapia, que ajudam muito. E quanto mais você encontrar nesse momento, criando novos caminhos neurais, porque no momento da tristeza, cada um de nós tem um recurso. Você deve ter o seu, né? Eu tenho o meu. Então, isso também não significa dizer que a gente precisa morrer nele. Talvez o seu não seja o melhor caminho neural. Sim, né? sim. Talvez o meu também não seja o melhor. Né? E a gente pode criar outros. E essa é uma oportunidade que a gente tem que dar a essas pessoas. E talvez a gente tendo outras possibilidades, são mais coisas para abafar esse primeiro caminho. Com certeza. Uma senhora dessa que a gente conversou aí por último, ela não conhece outro. Pelo menos ela não conhecia até então, né? Ela não conhecia outros. Há muitos anos ela cristalizou isso. É você fazendo arroz, está cristalizado, é daquele jeito. Faz parte da rotina do dia a dia da pessoa. Você tem filha? Temos. Ou menino, né? Seja lá quem for, lá na sua cozinha. Se começar a fazer o arroz fora do seu padrão, você, não é assim, menino, porque... Às vezes nem fala, mas dá um ciricutico assim, ó. Entendeu? É isso aí. Não é assim que faz. Né? Não, fica muito enraizado na gente mesmo. E tem uma frase que eu tenho falado muito, eu vou deixar ela com você aqui. A gente que é crente tem uma dificuldade muito grande para falar sobre energia, né? Uhum. Porque a gente compreende como sentimento, é um espírito, ou é o espírito de Deus, ou é um espírito demoníaco, né? Um espírito mau, é um demônio, isso sim a gente acredita, né? Aí a palavra energia soa sempre de um jeito meio esotérico, né? Sim. Para você, para mim, para todos os Sim. crentes. Mas então, você e todos os demais, né, ressignifiquem energia aí, por favor. A frase é a seguinte: a realidade, ela é moldada pela energia que a gente emite. Eu estou triste. Eu estou triste agora. Tá. Eu preciso criar uma realidade, eu preciso imaginar uma realidade, eu preciso me dar a oportunidade de vivenciar, de criar uma vivência, de criar uma ambiência, para que eu possa, assim, experimentar outros pensamentos, para que não seja, no nosso contexto aqui, o jogo. Entendeu? E aí, criando essa possibilidade, eu vou minando essa aqui que eu estou acostumado. E são muitos os hábitos que a gente tem que são nocivos. Não é claro que a gente está falando do jogo, e ele é nocivo mesmo, né? Mas, como eu disse, a engrenagem na nossa mente, ela é uma para todo o funcionamento. E são né? ferramentas simples, né, pastor? Assim, a pessoa que está lá triste, vou isso. Sai de casa, vai dar uma caminhadinha na praia, vai respirar. Troca o pensamento, Ao invés né? de ficar à toa dentro de casa, né? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, coloque coisa boa na sua cabeça. Aí nos anteriores, no versículo 5, versículo 6 e 7, para você falar com o Senhor sobre todas as suas ansiedades. Isso aí é interessante, porque às vezes a nossa oração eclesiástica, né, a nossa oração pública, ela é uma oração muito de crente, né? Aquela oração padronizada. Né? Mas aquela oração feita com lágrima, quando aquela lágrima quente rola no rosto, né? Você pode falar: Senhor, eu estou triste. Se tiver alguém aí que vai ouvir, né, a gente falando isso aqui, você está com vontade de jogar, você está endividado já. Fala com o Senhor Deus: Senhor, estou devendo, estou com vontade de jogar, amanhã eu vou receber aquele dinheiro e eu vou jogar. E a minha vontade é jogar, eu quero jogar. Aí o texto diz assim: você lança sobre ele a sua ansiedade. Muito bem. Aí o que acontece? E ele vai trazer para você paz. E o termo lá, quando ele traz paz para a nossa cabeça, para a nossa mente, é um termo do exército, né? É uma guarda. Então, assim, o Senhor guardará a nossa mente com paz. Então, uma mente que tem paz,
Ó, eu estou completamente em paz. Eu não preciso de sexo, eu não preciso de cocaína, eu não preciso de cerveja, eu não preciso de jogar, eu não preciso de nada. É a paz que excede o entendimento. Excede né? o meu entendimento, excede todo o entendimento. Agora, eu preciso crer nisso. Eu preciso, assim, o Senhor está aqui, o Senhor está à sua disposição, o Senhor está esperando essa iniciativa, né? Porque não dá também para a gente... você pode decorar todos os princípios terapêuticos, todos os caminhos terapêuticos, e são funcionais, e são muito bons. Você pode tomar todos os medicamentos que o psiquiatra passa e que ajudam demais, tira essa tara pelo jogo, como tira a tara pelo álcool, ótimos. Mas você tem um recurso extraordinário, que é transformador, que é o poder de Deus, né? Que é a pessoa de Deus, que nos ensina a sermos pessoas moderadas, porque essa é a vontade de Deus. Aquele que é moderado, ele não vai exceder, né? Gastar dinheiro com aquilo que ele não pode, com aquilo que ele não deve. Né? O senhor acabou desbloqueando uma memória de infância minha. Que o meu avô, ele era crente também, da Igreja Batista. Eu não fui criada num lar cristão, mas foi ele que acabou levava a gente para assistir os cultos. E ele falava que quando a gente se sentisse triste ou sentisse mal, de maneira geral, que a gente pedisse para o Espírito Santo de Deus nos preencher de maneira que não houvesse mais espaço. É exatamente isso. Para outras coisas. Sabedoria pura. Eu tinha, sei lá, 7, 9 anos de idade. Sabedoria. Assim, que ele te preenche de maneira que você não tem espaço para outras coisas. Então, toda vez que você se sentir triste, pede, Deus, que o Espírito Santo do Senhor... É isso que as nossas técnicas terapêuticas tentam fazer. Entendeu? Quando eu falo assim, novos caminhos neurais, vamos criar uma imagem, pensar em alguma coisa para você tirar aquele pensamento. É isso que o seu avô ensinava. Exatamente. Entendeu? E, pastor, tem muitos evangélicos envolvidos nessa dependência aí com jogos? Certamente sim. E a gente deve ter muita misericórdia, né? Porque é um mal como todos os outros, né? Que afetam a alma daquele que vive isso, afeta a família de quem vive isso, consequentemente afeta a igreja, né, daquele que vive isso, porque nós somos um corpo, né? Eu fico imaginando assim, o sofrimento dessa pessoa, Com porque certeza. dentro da igreja, como é que ela guarda isso ali só para ela? E de qual maneira talvez a gente poderia auxiliar essa pessoa? Mas também como é que você conseguiria chegar nas pessoas sem saber que ela está passando por esse mal? E uma pessoa casada que ou o marido ou a mulher sabe da situação dele ou dela e o nível que ele ou ela se sente desautorizado ou desautorizada. Entendeu? Ao fazer Entendi. qualquer coisa na igreja. É muito duro. Por isso que eu falei, se ele tiver uma mulher que o ajude, se ela tiver um marido que a ajude, porque tem muitas mulheres também, tá, irmã? Não são apenas homens. Sim, sim. São muitas as mulheres. Sim. Na verdade, dessas pesquisas que eu andei fazendo, acho que tem mais mulheres do que homens. Ultimamente, sim. Mais mulheres do que homens. Aí, o gráfico mostrava assim, adolescentes, aí mulheres e adultos, né, a faixa etária, de acima de 18 até 35 anos, nessa faixa aí, muito mais mulheres do que homens. Nos aposentados, também muito mais mulheres do que homens. Entendeu? Aí o senhor falou assim, uma esposa que ajuda, ou, do outro lado, um esposo que ajude. De maneira prática. De maneira Como prática. que seria essa ajuda? Muito bom. Porque a pessoa que sabe vai ser essa pessoa aí. Ou a mãe ou um pai, né, que viu o adolescente lá, o jovem jogando, ou a esposa ou o esposo. Quando não se tinha o celular, o jogo no celular, a ideia era passar a finança, o compromisso da finança. Vamos fazer, então, um orçamento do mês. Tá, eu ganho 4.000 e a gente tem 3.100 de gastos. Ao final do mês, o dinheiro ser passado para a esposa, né? No caso, se for o camarada. Agora, com o celular, infelizmente, é o celular também. Além do dinheiro, o celular também. Passa o celular. O celular também. Então, essa Porque esse loucura que negócio de existe falar aí, assim, privacidade. Eu vou tirar o aplicativo. Não adianta. Não tem como saber. Porque no ônibus, em casa, ele baixa
né? Ou num computador do trabalho. Hoje, assim, Não tem jeito. tá disseminado, né, pastor? Não tem mais como tirar. Se não for uma criança ou um adolescente, que aí você consegue tirar o computador, você consegue tirar o celular, é praticamente impossível tirar da mão da pessoa a BET, a plataforma, vamos colocar assim. Então, de maneira prática, seria ali, além das finanças, ter acesso à vida digital dessa pessoa. Eu já atendi uma pessoa, um homem, pedófilo. E ele casou. Ele viveu, enquanto estava aqui no Brasil, muito bem. Porque a mulher sabia de tudo. Quando eles ainda eram solteiros, ela sabia de tudo. E todas as vezes que ele era tentado, passava por uma escola, coisa assim, ele corria para ela e contava. Era o nosso trato, né? E foi uma forma que a gente encontrou dele equilibrar isso. Quando é que ele vai ser curado? Nunca. É uma luta eterna. É uma luta enquanto ele estiver aqui, né? Na Terra. Então, assim... Bem como o jogador patológico. É uma luta enquanto ele estiver aqui. O primeiro caminho seria dar a liberdade do outro de trazer esse problema para mim. O problema é esse outro, né? É encontrar trazer. esse outro. Onde está esse outro? Esse outro está na igreja? Essa pessoa que tem misericórdia, essa pessoa que tem paciência, essa pessoa que tem abertura, essa pessoa que tem compaixão, essa pessoa está na igreja? Essa pessoa está em casa? Onde está essa pessoa? Entendi. É complicado, né? Qual seria, pastor, o papel da legalização das bets? Porque, eu não sei se o senhor tem acompanhado a CPI, fala de responsabilidade, irresponsabilidade, a culpa não é minha, só pediram para eu divulgar, só pediram para isso, pediram para aquilo. Mas, de maneira geral, parece que só estão preocupados assim, vamos regularizar para arrecadar. Sim. Mas tudo que essas pessoas estão vivendo, como que a gente vai cuidar dessas pessoas? Ninguém está falando nada disso, pelo menos ainda. Então, a legalização em si hoje, qual seria o papel dela aí? Bom, eu que sou muito preocupado com o jogo e que estudo isso com muita responsabilidade, eu não gostaria que o jogo tivesse sido legalizado. Quando vejo essas propagandas, alguns que fazem a propaganda, eu tomo assim, realmente antipatia dessa pessoa, porque ela não sabe o mal que ela está causando. É porque vai lá no finalzinho e joga com responsabilidade. E parece assim, caramba, eu falei com a pessoa que ela pode, mas ela tem que ser responsável. Mas você não sabe quem está do outro lado da tela, né? É muita irresponsabilidade de homens que não precisam disso, né? São pessoas que têm um patrimônio já, que têm uma história já na televisão, não precisam disso, infelizmente. Eu acho que a gente poderia dizer assim que eles não têm noção do fardo que eles estão colocando em cima das costas, dessas vidas que estão sendo assim desgraçadas com isso. Ou tem? Eles sabem o que estão fazendo? Eu gostaria muito de crer que eles não têm, né? Porque quando o Senhor Jesus curou aquele cego e os fariseus expulsaram o cego da sinagoga, aí Jesus volta para acolher o cego e Jesus fala que os fariseus que eram cegos, né? Porque os fariseus sabiam, eles diziam que sabiam, diziam que conheciam, mas na verdade não conheciam. Então, assim, parece que é um peso maior daquele que tem conhecimento daquele que está fazendo e mesmo assim faz. E a Bíblia fala isso. Todo aquele que sabe que faz, que deve fazer, e não faz, nisso está pecando. E hoje a gente pode dizer que as pessoas não sabem o que estão fazendo, porque a informação está aí. Né? Um dos entrevistados, eu não sei se pode chamar de, como é que chama, né? Que foi lá na CPI. Um convidado, né? Ele não usou a conta de Instagram dele, era uma conta que a própria plataforma mandava, que ele sempre ganhava. Então, assim, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que ele não estava ali pela sorte, que ele jogou e ganhou, e por isso que ele mostrou. Ele sabia que ali ia ganhar. Então, ele tinha consciência de que
Ele estava induzindo uma pessoa a fazer uma coisa que não é a realidade, né? Então, eu às vezes me pego pensando nessas coisas assim, é um fardo tão pesado. A gente já tem os nossos, né? Mas é um fardo tão pesado a mais que você está trazendo para si. E essa consciência, o dinheiro parece que abafa essa consciência. Verdade. Esses muitos milhões, né, que tem rolado aí, tem abafado essa consciência. E é o que o senhor falou aí, né, de a gente vigiar e cuidar todos os dias, né? E essa coisa entranhou tanto, que uma coisa assim, que é paixão nacional, futebol. Já está envolvido lá, né? Porque os grandes times, os grandes campeonatos são patrocinados por uma Bet. Está em todas. E isso já levou, eu não vou me lembrar o nome do jogador, né, do esportista, está sendo indiciado porque ele cometeu um ato lá no futebol, não sei se foi receber um cartão, alguma coisa, porque hoje, nesse jogo de futebol, se aposta em tudo. Mas são alguns. Se aposta em tudo. Quantos gols vai ter, Cartão quantos amarelo. cartão vai ter, quem vai receber o cartão, com quantos minutos essa pessoa vai receber o cartão, tudo isso. E um desses jogadores foi corrompido nisso aí, esse último, né, que apareceu agora. Então, tipo assim, uma coisa que era uma distração para as pessoas, eu vou sentar, vou assistir um jogo de futebol. Já não é mais um jogo natural. Pode ser um jogo ali montado, porque já foi corrompido por isso aí. E tem solução, pastor? A solução para nós, que temos o Senhor Jesus, é essa certeza, né, de que esse nosso tempo está findando aqui, né? A gente está vivendo a tarde da graça. O Senhor Jesus breve virá. E nós vamos sair desse mundo, porque as coisas realmente estão difíceis. O mundo está muito estranho. O mundo está tomando uma proporção. Assim, eu louvo a Deus, estava falando até com o senhor aqui agora há pouco, que a gente que é mais velho, cresceu na igreja, a gente antigamente não tinha liberdade de conversar sobre certos assuntos na igreja. E agora a gente pode, como agora aqui nessa igreja, né, tá conversando sobre um assunto que é tão atual, tão necessário, tão importante, que talvez algum adolescente dessa igreja já se sentiu tentado a brincar, a flertar com isso, né? Isso é muito importante. E a gente louva a Deus por igrejas como essa, né? E por outros homens de Deus que estão por aí tentando falar sobre isso, alertar as pessoas, e nós precisamos fazer isso mesmo. Nós precisamos acordar pensando assim, hoje eu preciso ser resposta de Deus para a vida de alguém. E talvez a resposta de Deus para a vida de alguém seja essa: rapaz, não jogue hoje não. Só por hoje, né? Hoje você não jogue. Vamos vencer esse mal hoje. Isso aí. E agora falando da dependência, qual seria o papel do governo agora com esses dependentes? É muito complicado, né? Porque, assim, qual o papel do governo? Se bem que o nosso estado, assim, pelo menos a Grande Vitória, eu agradeço muito a Deus pela Grande Vitória, que eu sou do Rio, e o Rio de Janeiro, os hospitais que existem lá, os hospitais bons que existem lá, são quase os mesmos que existiam quando eu era criança. Pouquíssimos hospitais novos. Então, assim, a Grande Vitória é muito melhor assessorada com hospitais do que o Rio de Janeiro. Então, o Hospital das Clínicas, por exemplo, tem um tratamento lá para alcoolista muito bom mesmo. A gente tem um trabalho, estou falando a gente a nível de comunidade, né? Sim. Em Maruípe, é um investimento da Santa Casa, se não me falha a memória, para jogadores anônimos. Bacana. E assim, isso é muito legal, muito importante. Agora, um trabalho mais de consciência seria o melhor, né? Nesses postos de saúde, seria muito importante esse trabalho de conscientizar as pessoas. Tal como qual nós foi estamos feito fazendo com aqui. cigarro? Isso aí. O cigarro hoje deixou de ser uma coisa charmosa, como era na década de 70 e 80. Não é verdade? Sim, sim. Deixou de ser. Eu lembro que as meninas achavam elegantes uma mulher que fumava, Sim. né?
E foi cortado, né? Foi diminuindo, diminuindo. Antes você chegava numa padaria, estava lá no display. Hoje, pelo menos, acho que tem uns bons anos que eu não vejo maço de cigarro em local nenhum. E até numa padaria, onde você ia comprar o pão, né, tinha um cigarro. Então, uma campanha de conscientização assim, enfática, como Isso foi aí. feita do cigarro, E como você está fazendo aqui nessa noite, né? poderia servir. Com certeza. Não, muito bacana. E, pastor, o que a Bíblia diz sobre apostas, de maneira geral? Esse termo, né, essa ideia prática assim, não tem no mandamento, né? Uhum. Não apostarás. Mas assim, os princípios são claros, né? Afinal de contas, a Bíblia não é um livro de regras, né? A Bíblia é um livro de princípio. E o princípio está lá. A moderação, seja a vossa moderação conhecida por todos. Está lá também a questão de tudo que a gente for fazer, quer comais, quer bebais, façais para a glória de Deus. Será que quando a gente vai jogar, agora eu vou jogar o tigrinho, agora eu vou jogar o tigrinho para a glória de Deus. Tá, eu vou jogar agora para ganhar um bom dinheiro para eu entregar o dízimo para a igreja. É um negócio meio estranho, né? Não casa muito bem, né? Será que eu estou fazendo isso para a glória de Deus? Né? Textos assim muito claros com relação ao equilíbrio, né, com as finanças, a não gastar o dinheiro naquilo que não é pão, a fazer o bem com o dinheiro. Né? A proposta cristã, a proposta de Jesus em relação ao dinheiro, é uma proposta até muito dura, né? É aquela assim, se você tem mais de 2 pares de sapato, dá um. Se tem mais de 2 túnicas, opa, dá um. Né? Então, assim, nós não temos porquê. Biblicamente falando, o nosso reino não é aqui, o nosso tesouro não é aqui. Né? E quando a gente pensa no nosso tesouro no céu, e quando a gente vive em função do nosso tesouro no céu, quando chegar o nosso momento de morrer, a gente vai se juntar a ele. Agora, se o nosso tesouro for esse aqui, já era. For a terra, quando a gente morrer, a gente vai deixar o nosso tesouro, né? Então, acho que eu acho que essa deve ser uma motivação. Sim. Para a gente. A gente já está caminhando para o final, né? Mas eu queria voltar um pouquinho lá atrás, que a gente fala assim, como que eu poderia ajudar esse dependente? Então, voltando lá no adolescente, porque se ele se tornou um dependente ali na adolescência, ele não vai nem construir uma vida adulta saudável. Não. Entendeu? Então, como que eu posso auxiliar ele nesse momento ali, essa conscientização de, cara, você está indo para um caminho errado. Vamos repensar isso aí. Eu sei que algumas vezes tem que ser no corte mesmo, de tirar um celular, tirar um computador, não dá dinheiro, não dá isso. Mas hoje tem outros meios. Tem um vozinho lá que quer engambelar e dá. Tem os amigos que pegam alguma coisa emprestada e chega ao extremo, né, pastor? Que a gente já viu casos de netos que vai lá na aposentadoria do avô e saca no dia do pagamento. Filhos, né? Então, assim, como que eu poderia ajudar para cortar esse mal ali pela raiz? Falando adolescente, né? Lógico que tem pessoas adultas que estão entrando nesse mundo agora. E aí são outros caminhos. Mas esse não vai ter a oportunidade nem de construir uma vida adulta saudável. E o adolescente, ele tem vivido muito sozinho, né? Porque os pais, muito comprometidos com o trabalho, e pensam assim, eu vou dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive, e isso também tem a ver com o celular, né? É o melhor celular, e se ele perder, eu dou outro celular. Tem uma outra questão na escola. Eu estou com um menino que numa clínica psiquiátrica, lá em Santa Mônica, 13 anos, e a mãe dele vasculhou o celular dele. Já tem mais de mês que ele está na clínica psiquiátrica. E ela encontrou tanta coisa podre, tanta coisa suja, entendeu? E aí ele confessou para a mãe que não era ele, mas naquele momento ele emprestava o celular. Então, assim, é realmente um período muito difícil, porque o adolescente, para ele se sentir pertencente, para ele se sentir alguém que pertence, né? Para ele ter essa sensação de pertencimento, então ele faz aquilo que os outros fazem. Ele tem que estar naquele meio. Se o menino corta o cabelo de um jeito, ele também corta. Usa um camisão grande, ele também usa. Joga, ele também joga. Né? Então, o educar dá trabalho.
E hoje as pessoas estão cada vez mais ocupadas. Então, eu dou para ele aquilo que ele quer, o que eu acho que ele precisa, para me poupar desse trabalho de estar ali em cima, cuidando desse adolescente. Minha irmã, você falando isso, eu sou o secretário sinodal do trabalho de adolescentes aqui do nosso sínodo, né, do Estado do Espírito Santo. Eu vou abrir um parêntese lá para a gente falar sobre isso. De 200 a 250 adolescentes, e a gente vai falar um pouco sobre essa questão dos jogos. Não estava previsto, mas você falando isso, né, me alertando sobre os adolescentes, a gente vai fazer uma mesa redonda, né, com eles. Isso é muito importante, viu? Ficar mais próximo dessa garotada aí, né? Falar com eles. A gente percebe, assim, pelo menos na minha época, né? Se o pai e a mãe estivessem trabalhando, que a gente tinha uma liberdade, a gente queria ir para a rua brincar, ver as amigas. Eu brinquei muito de pique na rua, entendeu? Eu morava em roça, então, assim, ia para casa só na hora de dormir, praticamente. E hoje os meninos ficam enfurdados dentro de casa. Tipo assim, você conversa com um adolescente, até um jovem, ele não tem um amigo. Trabalho, faculdade quando faz e casa. Você não vai falar assim, vou no cinema, vou dar uma volta na praia, vou encontrar um amigo. E ele ocupa esse tempo de ficar dentro de casa, com o celular, para fazer nada. Para fazer nada. Vou falar da própria igreja, às vezes. Num culto de domingo à noite, poucos jovens e adolescentes. E aquele jovem adolescente que não está aqui, ele não está na rua se divertindo, ele não foi para uma lanchonete com um grupo de amigos, ou saiu com a esposa, ele está em casa fazendo nada. Esse ficar em casa fazendo nada tem levado as pessoas para buscar preencher esse tempo com essas outras coisas. O relacionamento social, ele exige, né, um pouquinho de trabalho, um pouquinho de atenção, um pouquinho de tempo. Pode baixar o E microfone eu ouço só um de pouquinho. vez em quando pessoas dizendo assim, gente me dá preguiça. Exatamente. Minha bateria social está baixa. Eu ouço muito isso. Gente me dá preguiça. O bicho de estimação de Deus é gente. E a gente foi feito para se relacionar. Se a gente não tem mais vontade com gente, a gente está pronto e disposto a fazer o quê? Porque o nosso trabalho é para gente, para pessoas, seja lá o que for. O seu trabalho é para pessoas, o meu trabalho é para pessoas. Eu sou pastor, sou psicólogo, eu lido com gente. Se eu tiver preguiça de gente, o que eu vou fazer da vida? Como é que vive, né? E realmente existe isso que você está falando. Sair de dentro de casa, sair de dentro da bolha ali, ocupar esse tempo com outras coisas. A gente sabe que tem um cansaço, tem tudo mais, mas dá para fazer coisas que não vai te sobrecarregar tanto, né? As pessoas precisam voltar a se relacionar, né, pastor? E voltando ao adolescente, existe uma cobrança também muito grande, né, sobre o adolescente, meio que, às vezes, fora da hora. Quando ele chega no terceiro ano, que para nós antigamente era o segundo grau, né? Nessa série que ele precisa fazer o Enem e decidir o que ele vai fazer, é um ano terrível para ele. Pesado. Porque ele faz comparação. É terrível. E a gente realmente precisa também ser essa porta, né? Esse ouvido, essa escuta. Precisam buscar em fuga de toda essa pressão em outra coisa. Pois é, porque aquela questão do conselho, né? O bem-aventurado, varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Quem está aconselhando essa galera? Né? Se nós não estamos dispostos a fazer esse serviço e com boa vontade, então quem vai fazer isso? Quem vai fazer? Eles vão buscar essa referência nos piores lugares. Né? Eles são tímidos, eles têm vergonha da gente, eles não têm vontade de conversar com a gente. Não é verdade? Tem a liberdade, mas realmente não conversa. Se a gente não ficar ali, não tira nada deles. Sim. Então, e assim, quem é da igreja, quem é crente, quem tem um convívio social, né, da igreja, a igreja precisa aproveitar isso. Nós precisamos fazer isso de uma forma melhor, mais assertiva, né? E às vezes a gente não trata isso, né? Pensa que isso não é espiritual, e tudo é espiritual. Às vezes fica com muito receiozinho de constranger, de
Aí deixa meio de ladinho, cada um que cuide da sua vida dentro de casa, vamos trazer Jesus, mas que cada um nessa parte aí que cuide ali dentro de casa. Mas é nessa fase também que muitos se afastam pela falta do cuidado. Pela falta da igreja, pela falta do cuidado, pela falta de envolvimento. Né? E vão buscar isso em alguma coisa que vai preencher. Então, tá mais sensível quem está próximo da gente, porque a gente consegue perceber quando a pessoa está diferente, principalmente uma pessoa que tem uma caminhada com a gente ali, né? Sim. Aqui nós temos salas específicas para adolescentes? Tem sim. Temos um pastor de adolescentes. Muito bom. Aí. Temos um pastor de adolescentes. E ele é bem próximo dos meninos. Tá? Esse investimento não tem preço. Esse investimento não tem preço. Esse investimento além de ser espiritual, ele é social. As famílias deveriam ser muito gratas. A família não pode terceirizar isso também, né? Sim, sim. Porque o pastor, a igreja, a escola não tem esse papel também todo de educação, né? Cada um tem sua responsabilidade. Cada um que abraça a sua responsabilidade. Mas né? A igreja tendo essa visão já é muito importante, muito mesmo. Certo. Para a gente finalizar, pastor, qual é a caminhada, como que é a caminhada, né, do tratamento desse dependente? Muito bem. Primeiramente, voltando lá naquela questão da didática, né, tomar consciência. Bom, eu sou um dependente, a minha vida está muito ruim, já gastei tanto. Não adianta também, é um erro muito grande do jogador patológico, ele achar que ele precisa recuperar aquilo, e recuperar aquilo rápido. Eu encontrei muita gente na penitenciária que não era um criminoso de outra esfera. Ele tinha uma dependência com o jogo e, por causa disso, ele cometeu outro crime, para recompensar o tempo perdido, entendeu? Ele tinha um patrimônio, ele tinha uma casa, ele perdeu por causa do jogo, ele tinha uma empresa, ele perdeu por conta do jogo, enfim. Então, assim, esqueça isso. Passou, então vai viver de uma forma mais modesta, mas esqueça isso que você perdeu. O que foi, já foi, já foi, né? Ressignificar e seguir em frente. Depois disso, se tiver, né, como a gente já trabalhou aqui hoje, uma equipe de apoio, especialmente alguém de casa, ótimo. Nem sempre vai ter. Isso é triste, mas é verdade. Então, assim, a terapia ajuda muito, porque vai ensinar aquilo que seu avô te ensinou, né? É preencher a cabeça. Colocar no lugar da necessidade. Às vezes, até se descobre aquela questão da culpa que eu falei. Nem sempre. Às vezes, sim. Porque a dor, ela fica por trás. Aqui, ó, é o consciente. Aqui é o inconsciente. Então, o máximo possível para esconder aquilo, tudo que puder fazer vai ser feito. Então, assim, essa culpa nem sempre ela vai sair, ela vai ser revelada assim tão facilmente. Mas, independente disso, o sujeito precisa parar com essa prática. Ele tomou consciência, ele sabe que ele está perdendo, ele sabe que a sua vida está sendo destruída, e ele, então, vai parar. Então, a terapia, né, vai ensinar a ele novos caminhos neurais para que ele consiga. Na maioria das vezes, é recomendado também o psiquiatra. Então, esse tratamento com psicoterapia, né? O psiquiatra e a terapia. Porque o medicamento vai tirar dele essa compulsão. Porque é a mesma pelo cigarro, é a mesma pelas outras drogas. E ele pode trocar uma dependência por outra? Você está se referindo ao medicamento ou uma outra coisa? Ou qualquer outra coisa, pode ser o medicamento ou qualquer outra coisa, que traga para ele de volta esse prazer que ele tinha no jogo. Por isso que é importante o acompanhamento ali psicológico e psiquiátrico, para ele não fazer essa transferência. Uma ótima pergunta, né? Uma ótima pergunta. Porque toda restrição total gera compulsão, né? Então, quando você tira o único mecanismo de defesa que o sujeito tinha,
e sem dar nada a ele, sem oferecer nada, é realmente muito perigoso. Quando se trata de droga, por ser uma questão química, existe o processo da redução de danos. Então, se o cara cheira 5 papelotezinhos, vamos começar agora a cheirar 3, aí vamos ficar cheirando aquilo 3 meses. Depois vamos cheirar 2, né? Costuma funcionar. O jogo não dá para mexer com isso, porque o cara não dá conta, entendeu? Então, é restrição total mesmo. E no processo terapêutico, fazer com que o terapeuta precisa estar muito atento a qualquer fuga para um outro tipo de dependência, como você está citando muito bem aí. Muito obrigado, inclusive, por ter lembrado. É que as coisas vão vindo. Pastor, muito obrigada pelo nosso papo. Eu te agradeço. Foi maravilhoso. Eu sei que a gente teria conversa aqui para mais umas 2, 3 horas, tranquilamente. Eu fui restringindo as perguntas aqui, porque a gente tem tempo, né? Mas foi, assim, muito esclarecedor, porque a gente ouve as notícias, né, nas mídias ou televisão, que seja, e é tudo muito superficial, né? Fala de legalização, fala disso, fala de milhões, aí a gente se assusta, mas daqui a pouco é o tigrinho, é um bichinho bonitinho, aquele monte de luz piscando no computador, no celular. Aí vem o choque de uma família que sofreu uma perda aí de uma pessoa que estava dependente, mas daqui a pouco isso já é abafado por outra coisa. Então, trazer a nossa consciência, como o senhor falou aí, do dano que isso vai trazer, é muito importante. E trazer uma pessoa que é especialista nisso é mais importante ainda. Então, agradeço muito pelo tempo, né, que o senhor tirou para estar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. E espero trazê-lo em outra oportunidade para a gente conversar sobre outras coisas, né? Eu gostei muito de estar aqui. E quando a gente puder postar essa conversa, então as mulheres da minha igreja vão te ver. Então é bom que vejam ela bem mesmo, que eu vou levar essa irmã e ela vai falar lá com a gente que eu sou conselheiro das nossas mulheres, né? Conselheiro da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. E ela vai falar lá o poder de não levar um projeto inicial assim até o final. A possibilidade de ressignificar esse projeto inicial. Ela tem uma experiência bonita dentro disso. Vamos lá. Pessoal, muito obrigada por acompanhar a gente até agora. Espero que esse assunto seja esclarecedor para vocês. Busque outras informações também. Se você está nesse caminho de dependente, se você já é um dependente, se você já reconheceu que é um dependente, busque ajuda. Se você acha que você pode cair nesse caminho, também busque ajuda. Temos aqui o pastor Osias, que é um profissional especializado nessa área. Temos outros profissionais aí também. Você vai achar um com quem você vai se identificar para você trilhar um caminho próspero, né? Fora de ter que estar dependendo desse tipo de coisa. Nos siga nas redes sociais, @PIB Itaparica. Em breve, esse podcast vai estar postado lá. Vai ter o contato do pastor Osias aí, se você gostou da fala dele, se você se identificou com ele, pode buscá-lo, tanto como pastor, quanto como profissional, né, pastor? Sim, sim. Então, vai estar tudo lá no cardzinho. E até a próxima. Obrigada, pessoal.